Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossas aulas de destilação fracionada, hoje nós vamos continuar a ver alguns detalhes importantes na operação de colunas de destilação fracionada, tá bem? Então, a primeira questão que nós vamos ver aí é a influência do refluxo sobre o número de pratos de destilação. E para tratar desse tema, nós vamos pegar um exemplo que nós trabalhamos em aula presencial ou síncrona, que é o exemplo da separação da mistura etanol-água, com 60% de água e 40% de etanol, para produzir aí álcool 70, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, certo? Então, lá no exemplo, nós tínhamos o primeiro ponto aí, que é a alimentação do sistema, né, com 40% de etanol, né, e nós calculamos a pendente para a temperatura de 50 graus Celsius, né, nós calculamos a linha de operação da alimentação, que é essa aqui que nós vimos. Muito bem. Aqui nós temos, então, o ponto desejado, 70%, então, de etanol na corrente de destilado. Tá? E aí, se vocês fizerem as retas de operação para diferentes razões de refluxo, tá? O que vocês vão ver? Tá? Que quanto maior a razão de refluxo, né, ou seja, mais líquido volta para a coluna, a pendente dessa reta aqui fica maior. Então aqui nós temos para uma razão de refluxo igual a 1, ou seja, uma parte de refluxo, uma parte da corrente de vapor volta para a coluna, enquanto que outra parte é produzida na forma de destilado. Para a razão de refluxo igual a 2, para a razão de refluxo igual a 3, essa inclinação aumenta, certo? Então, o que acontece aqui quando a gente tem uma maior razão de refluxo? Né? Além de mudar, qual é o efeito dessa mudança da inclinação da reta, sobre o número de pratos de uma coluna? Que quanto maior essa inclinação da reta, ou seja, quanto maior a razão de refluxo, menor serão os números de pratos necessários, né? Então, só para a gente fazer aqui um exemplo, tá? Bem rapidinho, né? Então, ó, se nós pegar aqui, ó, para 1, aqui nós teríamos um prato, 2 pratos para chegar a esse ponto, né? E se nós pegar lá a reta para 5, deixa eu mudar a cor aqui da canetinha, né? Tá? Para 5, né? Nós teríamos o primeiro prato nas mesmas condições, mas vejam que já o segundo prato ele vai dar uma qualidade de destilado bem melhor, né? Então, vai reduzindo aí a necessidade de números de pratos na coluna. Bom, então o que aconteceria se nós tivéssemos uma razão de refluxo total? Tá? Então vejam aqui, desculpa, se nós tivéssemos um mínimo necessário de refluxo, ou seja, um refluxo muito pequeno. Se esse refluxo fosse muito pequeno, vocês vejam que a linha de operação da seção de esgotamento, ela tange, ela corta a linha de equilíbrio. Tá? E se nós fôssemos tratar aqui o número de pratos, o que acontece? Nós chegaríamos que o número de prato nessa seção tende ao infinito. Tá? Então, tende ao infinito. Então, o que acontece aí? Quando nós temos uma condição mínima de refluxo, nós temos um número de pratos que tende ao infinito. Tá? Pois, quanto mais próximo a linha de operação, seja ela da seção de, 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 de esgotamento ou da seção de retificação, estiver da linha de equilíbrio, da curva de equilíbrio, né, maior vai ser o número de pratos teóricos necessários da coluna de destilação. Então, a essa condição em que a linha, em qualquer, seja a linha de amarração, seja a linha de operação da seção de retificação ou
a linha de operação da seção de esgotamento tangencia a curva de equilíbrio, né? Então, sempre que ela tangencia a curva de equilíbrio, nós temos um ponto aqui, né? E nessa condição, onde ela tangencia, e nessa condição nós chamamos de condição de refluxo mínimo, tá? Então, eu tenho uma condição mínima de refluxo. Como que eu faço para chegar nessa condição mínima de refluxo, então? Então, vejam que ali onde essa linha tangencia, né, eu sempre vou pegar aqui com a base a linha de operação de alimentação, tá? Mas não necessariamente junto da alimentação, né, eu tenho algo que eu chamo de ponto comprimido. Então, o que é o ponto comprimido? É um ponto em que uma das linhas de operação, seja da seção de retificação ou da seção de esgotamento, ela tangencia a curva de equilíbrio, essa linha em azul que a gente tem aqui no gráfico. Então, esse é o ponto comprimido. Esse ponto comprimido eu vou ter valores de x, ou seja, um par ordenado xy. Tá? Se eu usar lá na equação 19, tá? Se eu usar lá na equação 19, tá? E ajustar a segunda parte da equação 19, da inclinação da equação 19, que é essa parte aqui, ó, né? Então, refluxo sobre 1 mais refluxo representa a inclinação. A inclinação dessa reta aqui no ponto de refluxo mínimo é dado por esse triângulo retângulo aqui, ó. Então, o que é esse triângulo retângulo aqui, ó? Né? Desse lado aqui nós temos y' xd menos y', tá? E na parte de baixo, aqui, certo? Nós temos xd menos y'. Tá? Então aqui eu vou ter a minha reta, a minha inclinação da minha reta, e eu consigo descobrir qual é o valor do meu refluxo mínimo, certo? E aí fica como um desafio aqui para vocês calcular o valor do refluxo mínimo para esse problema que nós fizemos em sala de aula, tá? Bom, como eu falei para vocês, o refluxo mínimo ele não precisa ser necessariamente onde eu tenho a linha aqui a linha de operação da alimentação. Aqui, por exemplo, né, nós temos um ponto comprimido na linha de operação de esgotamento, então antes da linha de operação da alimentação. Assim como esse ponto comprimido poderia ser qualquer ponto onde essa linha de operação da seção de esgotamento tangencia a linha de equilíbrio, tá? Então, sempre que isso acontece, frisando, nós temos um número infinito de prato de destilação, né? E nós temos um valor mínimo de refluxo. Para alterar isso, o que é feito? Mexe na razão de refluxo para dar mais inclinação a essa linha de operação da seção de retificação. Tá bem? Bom, o que acontece então quando nós temos mais refluxo, né? Qual é o efeito, como eu ia falando para vocês, tá? E se esse refluxo ele for muito grande, o que vai acontecer? Então vejam, eu tenho aqui a primeira reta, eu vou fazer bem com um refluxo igual a 1, tá? Então, vamos supor que eu tivesse 15% no produto final, então a minha linha de operação ela estaria aqui assim mais ou menos, da seção de esgotamento, né? Então o que eu precisaria aqui, ó? Eu precisaria 1, 2, 3, 4 pratos e mais alguma coisa, o quinto prato seria quase desnecessário, tá?
Agora, se eu pegar para um refluxo total, tá? Vou pegar para um refluxo total. Então, a linha preta aqui seria um refluxo muito grande, tá? Então, vejam aqui, ó. 1, 2... eu teria aproximadamente só 3 pratos seriam suficientes, 2 pratos e meio. Então, vejam que em condição de refluxo muito grande, eu tenho o quê? Um número mínimo de pratos, tá? Eu vou ter um número mínimo de pratos, um valor mínimo de pratos, tá? A essa condição, por quê? Porque essas linhas de operação estão mais distantes possíveis da linha de equilíbrio, como mostra aqui, como mostra aqui na figura. Então veja que aqui a linha de operação está muito próximo da linha de equilíbrio, tá? Enquanto que aqui com o refluxo total, a linha de operação está bem distante da linha de equilíbrio, tá? Então a essa condição nós damos o nome de refluxo total. Quando nós queremos saber qual é o número mínimo, o número mínimo de pratos, nós damos o nome de refluxo total. E o que acontece, gente? Se nós pegarmos a equação 19, tá? Deixa eu limpar aqui. Só essa parte aqui, ó. Opa. Se eu pegar só essa parte aqui da equação, quando eu tenho infinito, que é um reciclo total, né? Tudo volta para dentro da coluna. Então, infinito dividido por 1 mais infinito, esse número é 1. É infinito dividido por infinito, certo? Então, se infinito dividido por infinito é 1, né? Nós temos que a inclinação dessa reta é 1, ou seja, ela fica junto com a reta de 45 graus aqui. Tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um menor número de pratos necessários na coluna, tá? Então, essa é a condição de refluxo mínimo. Refluxo total. Bueno, mas o que acontece dentro de um prato, né, que nos garante uma eficiência de equilíbrio, né? Então, até o momento, nós consideramos que no prato da coluna de destilação, o sistema líquido-vapor entra em equilíbrio. Perfeito? Então, toda a linha de operação ela vai encontrar a condição no prato na linha de equilíbrio do sistema que estamos estudando. E nessas condições a gente diz que nós temos uma eficiência de 100%, ou seja, a eficiência é 100% quando nós garantimos que o equilíbrio no prato seja alcançado. Porém, nem sempre esse equilíbrio no prato ele é alcançado, devido a uma falta de mistura, uma dificuldade na mistura do vapor com o líquido, ou até mesmo o tempo de residência do vapor em contato com o líquido. Então isso pode não alcançar um equilíbrio perfeito, e sim uma situação que a gente chama de pseudo-equilíbrio. Essa condição de pseudo-equilíbrio é um valor menor do que 100%, então de eficiência daria um valor menor do que 100% de eficiência. Tá? E daí, né, nessas condições, leva à consideração de que são necessários mais pratos. Tá? E como que a gente chega então a esse parâmetro? Então, primeiro, o conceito de eficiência total dos pratos. Tá? Então, a eficiência total dos pratos ela relaciona o número de pratos ideais com o número de pratos reais. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá num sistema ideal, ou seja, que o equilíbrio é alcançado no prato, se eu tenho 5 pratos e na prática eu preciso de 7, essa relação de 5 pratos ideais
para 7 pratos reais me dá a eficiência da minha coluna. Um outro parâmetro é a eficiência de Murphy. O que a eficiência de Murphy correlaciona? A eficiência de Murphy, ela mede a composição, a concentração do vapor antes e depois da coluna e em uma condição se essa concentração estivesse realmente no equilíbrio. Então, conforme aqui a equação 32, YN seria a concentração do vapor após o prato, na saída do prato, YN mais 1 na entrada do prato, e aqui com asterisco a condição de equilíbrio propriamente dito. E essas correlações, elas se relacionam, tá? Então a eficiência de Murphy, ela se relaciona com a eficiência do número de pratos por essa equaçãozinha aqui que nós não vamos entrar muito nela, mas se vocês precisarem, saibam que essa equação existe. Então é uma relação entre a eficiência no equilíbrio, a relação de equilíbrio, e depois o número de pratos que eu vou ter no final. Tá? Essa equação 33, ela tem algumas considerações, tá? Mas que também não vamos entrar nessas observações agora, tá? Bom, então, se nós pegarmos o método de Murphy, tá? A eficiência de Murphy, aqui eu tenho o mesmo exemplo que nós estávamos trabalhando, tá? Para uma razão de refluxo igual a 5, tá? E aqui eu vou colocar então a eficiência de Murphy. O que representa a linha AB? A linha AB representa essa parte de baixo da equação aqui, ó. Então, essa distância AB, tá? Essa distância AB é essa parte de baixo. Ela pode ser medida aqui graficamente, né, com uma régua que possivelmente vai dar uns 2 centímetros, por exemplo, né? Então nós temos aqui uns 2 centímetros, representa essa parte de baixo da equação, tá? Em contrapartida, a linha AC, ela representa o quê? A parte de cima, que é onde realmente vai acontecer na prática, tá? Então, se nós tivermos essa distância, essa informação da composição das correntes, eu consigo calcular da corrente de vapor antes e após a coluna, eu consigo calcular a eficiência de Murphy, né? Calculando a eficiência de Murphy, tá? Então aqui a equação 34 seria a eficiência de Murphy por um método gráfico, né? Então a distância AC pela distância AB vai dar a minha eficiência de Murphy. Calculando a minha eficiência de Murphy e aplicando ela para os N pontos de equilíbrio da minha curva, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho essa segunda linha de equilíbrio aqui, em amarelo, que vocês estão vendo aqui, que representa o que, gente? Que representa uma curva de pseudo-equilíbrio, ou seja, o número real de pratos, tá? E aí o que acontece, gente? Se fizermos de novo aquele exemplo, né? Pego lá na curva de equilíbrio perfeito, ó. Um prato, cheguei aqui. Outro prato, cheguei aqui a uns 30%, tá? Se eu pego na curva de pseudo-equilíbrio, vou botar aqui numa outra cor, olhem aqui, ó, quantos pratos eu vou precisar? Ó? 1, 2, 3 aqui, fechou aqui. 4 pratos. Então vejam que nesse caso aqui, ó, eu tenho uma eficiência de, se eu não me engano, esse exemplo eu trabalhei com 65 ou 70% para construir essa curva de pseudo-equilíbrio, né? O que eu tenho? Uma eficiência, para um processo com 100% de eficiência, eu vou ter 2 pratos para chegar aqui a 30%, né? Enquanto que para a eficiência global, tá? E aqui só vocês me corrijam, eu não coloquei a linha de operação da seção de
de esgotamento aqui, então isso aqui teria que acabar aqui na linha de seção de esgotamento e não aqui na linha da retificação, tá? Então assim, ó, mas aproximadamente para nós chegar a 30% aí de material na corrente de fundo, eu vou precisar mais aproximadamente o dobro do número de pratos se a minha eficiência de Murphy for na ordem de 60 a 70%, que é o que eu tracei aí nessa linha em amarelo. Então, de novo aqui, ó, A, B, A, C, maior número de pratos requeridos, como vocês viram nesse pequeno exemplo. Avançando, nós temos a questão do balanço de energia, né? E o balanço de energia, nós podemos dividir em duas partes ele. Primeiro, um balanço de energia no condensador. Então, o condensador, qual é a função do condensador? O condensador ele tem a função do quê? Está lá em cima da minha coluna de destilação, e ele tem a função de pegar essa corrente de vapor que sai lá no primeiro prato da coluna, lembrando que o primeiro é o de cima para baixo, né? Então o vapor de topo, e transformar ela em líquido, né? Para ser dividido tanto na corrente de refluxo, né? Quanto na corrente de produto, tá? Então, o que esse condensador tem que ter? Tem que condensar toda a corrente V1, tá? Então a equaçãozinha do balanço de energia para ele fica aqui o QC, que é essa quantidade de energia necessária no condensador, igual a corrente V1 lá, corrente de vapor de topo, que multiplica a entalpia de vaporização, do topo, tá? Fazendo um balancinho de massa, V1 vai ser igual a D mais RD. Aqui tem uma nomenclatura um pouquinho diferente nessa figura, tá? Mas RD é o refluxo para nós aqui, tá? Então D mais RD vezes a entalpia de vaporização. E o segundo balanço de energia que nós temos que fazer numa coluna de destilação é do sistema como um todo. Então, se eu pegar aqui um sistema como um todo, fazendo um volume de controle, né? O que entra é igual ao que sai. Nós temos ali a alimentação, tá? Então, a alimentação aqui, ela está trocando calor com o produto de fundo, tá? Está lá embaixo a alimentação do meu sistema. Nós temos o produto de fundo, a corrente B. Nós temos a corrente de destilado saindo do sistema, então entrando F, saindo B e saindo D. Nós temos também saindo do sistema energia lá no condensador, tá? E nós temos aqui embaixo no reboiler entrando no sistema energia para referver, provocar a refervura. Então, se eu fizer um balancinho simples, né? Um balanço de entalpias, F vezes HF, quantidade de energia carregada pela corrente F, quantidade de energia que entra no reboiler, D vezes HD a quantidade de energia que sai com o destilado, B vezes HB a quantidade de energia que sai com a corrente de fundo, e QC, aqui nesse caso, é a quantidade de energia que sai no condensador, tá? Para finalizar essa parte de projeto, nós temos que ter em mente uma questão muito importante. Lembrem que os pratos da coluna, elas são pratos que normalmente têm borbulhadores, né? Esses borbulhadores, eles têm como objetivo impedir que o líquido desça por ele, deixando só passar o vapor, só que só isso não é necessário. Então, o que mais que eu preciso para que o líquido não desça? Só o borbulhador ele não vai dar conta, porque eu tenho um processo gravitacional aqui, tá? Então, o que mais que é preciso para que o líquido não desça e o vapor possa ter contato adequado aqui com o líquido, certo? O que é necessário? É necessário que a pressão do vapor aqui por baixo garanta essa coluna de líquido aqui na superfície do prato, certo? Então a queda de pressão numa coluna, ela tem importância muito grande no dimensionamento, principalmente relacionado ao diâmetro, à área de seção transversal dessas colunas. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Então a queda de pressão total numa coluna,
ela vai ser dada por dois fatores. Então, eu vou separar ele como uma queda de pressão pela passagem no orifício, tá? E por essa coluna de líquido aqui sobre o prato, né, formada sobre o prato, tá? Então eu vou ter essa soma aqui, tá? Dado pela equação 17, tá? Esses valores de H aqui, eles representam alturas, altura de coluna de líquido. Então a altura do coluna de líquido, ela vai ser uma soma aqui de um coeficiente, depois eu falo desse coeficiente, vezes duas parcelas. Primeiro, HW, que representa a altura da borda da coluna, tá? E OW, que é a altura de líquido sobre a borda da coluna. Tá? Então, sobre a borda da coluna. Ah, professor, mas como é que eu estimo isso? Há no material de apoio alguns dados que podem ajudar nessa estimativa, mas é um processo de estimação e posteriormente otimização na prática, tá? Então, HOW, que é essa quantidade de líquido que fica sobre a coluna, existe uma correlação empírica aqui para calcular ele. Essa equação 39 é uma correlação empírica que leva em consideração o quê? Leva em consideração a vazão de líquido em metro cúbico por minuto, tá? E essa altura de líquido entre um prato e outro, tá? E essa altura de líquido entre um prato e outro, que é o Z, tá? Beta, ela vai assumir valores entre 0,4, então essa constante beta aqui, ela vai assumir entre 0,4 e 0,7, uma correçãozinha aqui, tá? Entre 0,4 e 0,7, tá? Para colunas com borda, tá? Colunas com borda só um pouquinho aqui. Colunas com borda entre 1 e 2 polegadas, que é o que convencionalmente se usa nessas colunas, tá? Então a borda de 1 ou 2 polegadas. No orifício nós temos um problema um pouquinho maior. Por quê? Porque no orifício ele vai depender da velocidade do fluido. Então sempre que um fluido passa por um orifício, né, ele vai passar por uma determinada velocidade, e essa velocidade ela vai influenciar na queda de pressão. Tá? Então nós temos essa equação 40, que também é uma equação empírica, que correlaciona a velocidade do fluido, aqui a velocidade do fluido, com uma constante e a massa específica do vapor e a massa específica do líquido. Tá? Então, esse HD ele vai depender dessas condições. Tá? E essa constante C0, o que ela é? Né? Ela é uma constante que depende do diâmetro ou da área do orifício, aqui tem outro errinho, da área do orifício e da área da coluna, tá? Em função do que? Da espessura do prato e do diâmetro do orifício. Aqui sim, diâmetro, tá? Então aqui área e diâmetro. Então, por exemplo, se eu tenho um orifício com área de 10% em relação à área da coluna, né? E eu tenho um diâmetro da coluna, uma espessura da coluna do mesmo tamanho do diâmetro do orifício, então essa linha vai se encontrar aqui nesse ponto, e aí eu vou ter o meu coeficiente C0 para aplicar aqui na minha equação 40. Tá? Se nós organizarmos essa equação de uma outra forma, nós chegamos à equação 41. Tá? E essa equação 41, o que ela representa? A velocidade crítica, ou seja, um valor mínimo de velocidade
para que o líquido não volte pela coluna. Então o caminho ele começa por aqui, sabendo qual é a velocidade para que esse líquido não volte pela coluna. Tá? Então, essa velocidade calculada pela equação 41, ela vai depender também de uma constante, das massas específicas do líquido e do vapor, tá? E de um outro parâmetro que representa o quê? Tá? Esse outro parâmetro ele é um valor normalmente denotado como 20 dinas por centímetro, tá? E ele representa uma força aplicada sobre a coluna. Tá? Então é um parâmetro mais ou menos padrão. Tá? E aqui, nesse gráfico aqui da figura 18.28 do McCabe, nós temos o valor de kV, tá? O valor de kV em função do que, gente? Em função das correntes de líquido e do vapor. Então seria as vazões, estaria relacionada às vazões de líquido e vapor, nessa parte do eixo X, em função do que? Do espaçamento entre os pratos. Então, pratos de 6 a 36 polegadas de espaçamento, que também são valores típicos. Tá bem, pessoal? Então vejam que essa última parte ela está muito relacionada com o quê? Com velocidade dentro da coluna, com área, né? Com área de orifício, tá? Com área da coluna, com espaçamento de coluna, ou seja, o projeto em si da coluna, não só relacionada ao número de pratos. E é importante que vocês vão no material de apoio para buscar subsídios de como deve ser feito o cálculo, que valores utilizarem, enfim, ter essas informações que são super importantes no dimensionamento de uma coluna. Em resumo, então, pessoal, dessa aula que finaliza a parte de destilação fracionada. Quando nós temos uma situação de refluxo total em uma coluna, nós temos uma situação em que o número de pratos daquela coluna é mínimo. Tá? Então, o número mínimo de pratos é quando eu boto 100% de refluxo na coluna. Qual é o problema disso? O problema é que tudo aquilo que eu produzo de destilado volta para a coluna, ou seja, eu não tenho produção. É uma situação simplesmente que pode ser utilizada, por exemplo, para calcular a eficiência dos pratos da coluna de destilação, sabendo o número de pratos da coluna. Em uma condição mínima de refluxo, tá, eu tenho que um número infinito de pratos. Tá? E também isso não é viável para o projeto. Então, eu tenho que saber o número dessa condição mínima de refluxo para trabalhar entre uma condição de refluxo total e uma condição mínima de refluxo e o projeto ser viável. Além disso, na prática, e isso deve ser observado antes do projeto da coluna, na prática, nós não temos estágios de equilíbrio perfeito. Então vocês também vão ver lá na leitura complementar de que algumas informações a respeito de eficiências de coluna, dependendo de situações de trabalho que essa coluna vai operar. E o número de pratos reais, então, ele sempre vai ser maior do que o número de pratos teóricos de destilação. Por fim, chegando ao fim, nós dimensionamos a questão da energia tanto no condensador quanto no reboiler, que são importantes para quê? Para nós saber o tamanho do trocador de calor do condensador, para nós sabermos a quantidade de água fria necessária no condensador para fazer a condensação desse material, e no reboiler o tamanho desse trocador de calor também, que é um trocador de calor, e a quantidade de vapor de caldeira necessária para o aquecimento, né, para provocar a evaporação no reboiler. E, por fim, agora sim, né, verificamos que para manter uma coluna de fracionamento funcionando, também é necessário nós determinar a velocidade com que o vapor se desloca por essa coluna. Por quê?
porque se nós não chegarmos a uma velocidade adequada, o líquido vai retornar pelos orifícios da coluna, né, não tendo aquele contato do líquido com o vapor, né, e aí a eficiência baixa, o número de pratos aumenta e eu tenho todo um problema de dimensionamento da coluna. Muito bem, gente, então nós finalizamos essa parte de destilação fracionada do conteúdo, vendo essas questões relacionadas ao refluxo, aos balanços de massa e energia, principalmente balanço de energia, a eficiência dos pratos de equilíbrio e também a influência da velocidade do vapor dentro da coluna, principalmente relacionada à queda de pressão. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima.